Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Kennedy Novaes e estamos começando aqui mais um estudo bíblico no canal A Luz da Bíblia. Sejam muito bem-vindos aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Deus tem uma igreja? Qual o seu nome? Onde fica? Essa e outras perguntas nós iremos responder com base no tema da aula bíblica de hoje, que é a verdadeira Igreja de Deus. Bem, somente aqui no Brasil nós temos aproximadamente cerca de 47 mil denominações cristãs evangélicas. Este grande número de denominações cresceu bastante nos últimos anos. Mas o que levou a isso? Bem, nós sabemos que a Bíblia é um livro em que requer bastante estudo e para isso nós temos que necessitar da ajuda do Espírito Santo, primeiramente, já que é Ele quem dá entendimento acerca da palavra de Deus. Como muitas pessoas possuem um entendimento e uma interpretação diferente da Bíblia, algumas pessoas acabam por enxergar a palavra de Deus de forma panorâmica, ou seja, veem apenas o que elas querem ver. Algumas pessoas usam essas pequenas partes da Bíblia, essas pequenas partes da verdade, para sustentar grandes heresias. Bem, cada denominação, ela crê que a sua própria interpretação das Escrituras é a correta. Mas nós sabemos que a verdadeira interpretação da palavra de Deus é aquela que está totalmente de acordo com o que ela diz, sem contradizê-la. E para que uma igreja ela possa ter doutrinas que realmente sejam baseadas nas Escrituras, elas têm que possuir toda a sua essência e não apenas fragmentos da mesma, certo? Olha, muitas denominações, por ter essa visão panorâmica das Escrituras, acabam transmitindo para os seus membros mitos e heresias. E isso é de alto risco para a nossa vida espiritual, porque se acreditarmos que tal coisa é heresia, ou achamos que tal coisa é verdade, mas ela é uma mentira, nós estamos enganando a si próprios e estamos perdendo tempo com coisas vãs. Olha, veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Ou seja, muitas denominações, elas pregam e vivem de heresias e de meras interpretações bíblicas, sem nenhuma profundidade, nenhuma intensidade real com as Escrituras. Mas, como saber exatamente qual é a verdadeira Igreja de Deus? Como diz aqui o tema da nossa aula de hoje. A verdadeira Igreja de Deus, nós podemos encontrar esta resposta em 1 Coríntios 6, versículo 19, que diz o seguinte: será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo e que Deus lhe deu? O seu próprio corpo não lhes pertence. Ou seja, nós somos a Igreja de Deus. O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Só com este versículo aqui nós já podemos dar fim a esta aula. Mas não, eu vou explicar para você todos os contextos, todas as passagens bíblicas que fortalecem essa tese e também para mostrar que, por mais que nós sejamos templo e morada do Espírito Santo, nós temos a necessidade de nos reunir como uma igreja. Olha, a igreja em si, ela não é apenas as quatro paredes, não é apenas um edifício, não é apenas um local. Ela também é o nosso próprio corpo, certo? Olha, se a gente for para Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, a gente vai ver o seguinte: e vi uma mulher vestida com sol
e a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como assim uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas? Vamos aqui ao significado desta passagem. Primeiro vamos identificar o que significa mulher em profecia. Mulher em profecia significa igreja, e você pode conferir isso em Efésios 5, versículo 23, que diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Ou seja, Cristo, ele é o cabeça da igreja, da mesma forma que o homem é o cabeça da mulher. Portanto, todas as vezes que uma profecia ela se referir a uma mulher na simbologia profética, quer dizer que está se referindo a uma igreja, certo? Bem, o que significa o sol, né? A mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés? Bem, o manto que essa igreja está vestida, que é representada pelo sol, representa o Senhor Jesus no Novo Testamento. E a lua representa o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, durante o Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele se mantinha em oculto, certo? E só no Novo Testamento é que ele é revelado, que é quando ele vem pela sua primeira vez para salvar a humanidade, certo? Já as 12 estrelas, né, o significado de estrelas em profecia significa anjos ou mensageiros. No entanto, essas 12 estrelas aqui, elas podem ter duas interpretações diferentes a respeito. Como, por exemplo, ela pode tanto representar os 12 apóstolos do Senhor Jesus, como também as 12 tribos de Israel, certo? A Igreja de Deus, ela sempre existiu e sempre vai existir. Tanto é que no final dos tempos, a Igreja será reunida ao seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e estaremos juntos com Ele para as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 12, verso 4. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança que ela daria à luz. E no verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse diz: e o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, e os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Com isso aqui nós vemos o seguinte: o dragão, que é a representação do diabo, nós vemos aqui que ele persegue a mulher, ou seja, a igreja. O objetivo do inimigo, o objetivo de Satanás é justamente esse: destruir a igreja. Nós sabemos que todos aqueles que estão no mundo, eles já pertencem ao maligno, mas o foco do maligno é justamente atrair para perto dele aqueles que fazem parte da igreja. E nós temos visto em nossos dias que ele tem alcançado esse objetivo pouco a pouco. Quantos escândalos, traições e um monte de outros acontecimentos aí, barbaridades, nós temos visto e ouvido a respeito de muitas igrejas, muitos pastores, muitos irmãos que têm dado um mau exemplo para o mundo. Lembre-se, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, o mundo vê em nós um espelho para ir até Jesus. Então, se o nosso espelho ele está sujo, como é que alguém vai conseguir chegar até Jesus se nós não damos um bom testemunho a respeito dele? Ok? Bem, o combustível da igreja é a fé. Nós vamos ver isso em Hebreus 11, versículos 1 até o 3, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E também o versículo 6 do mesmo capítulo, vemos o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Nós também podemos observar sobre essa questão de fé em 2 Coríntios 5:7, que diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Existem duas coisas muito importantes que nós, como igreja, devemos estar sempre vigilantes, que é a respeito da fé e da santidade. Nós temos que andar em santidade e também em fé. Por isso a importância de estarmos sempre buscando em Deus firmeza para os nossos passos, certo? Olha, irmãos, é o seguinte, como eu já disse aqui, o fato de sermos morada do Espírito Santo não quer dizer que nós temos que deixar de congregar. Não, muito pelo contrário. A própria Bíblia diz isso, que nós temos que congregar, né? Nós temos que estar reunidos uns com os outros para oferecer um culto a Deus, ok? Então, é o seguinte, a verdadeira igreja de Deus somos nós. Deus, ele vai buscar a sua igreja, não é uma denominação X, uma denominação Y, ele vai vir buscar nós, aqueles que são igreja, aqueles que se mantêm fiéis aos mandamentos do Senhor e têm o bom testemunho de Jesus. Todos aqueles que andam em santidade, em fé e em obediência a Deus. Estes são aqueles que são a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele voltará para buscá-la. Bem, a respeito sobre as denominações, nós vemos o seguinte, somente pelo que a determinada denominação prega, nós podemos observar isso através não só dos pregadores, dos pastores, dos líderes que estão no auge dela, né? Mas nós também podemos observar isso através da doutrina dessas denominações. Toda denominação que não segue os princípios da Bíblia, que enxergam apenas coisas, como eu disse aqui no começo desta aula, apenas coisas panorâmicas, elas não vivem de fato e nem pregam de fato a verdade do Evangelho. É por isso que nós vemos aí muitas heresias, nós vemos por aí muitas igrejas que são edificadas sem a unção e sem a bênção do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo. Se você se encontra em uma determinada igreja, em uma determinada denominação que se diz cristã, e ela não segue os princípios de Deus, ela não segue aquilo que as Escrituras falam, sinto muito, mas você está fazendo parte, compactuando com uma seita, com um conjunto de heresias, e você pode correr o risco de perder a sua salvação por conta disso, de acreditar em mentiras. E o que muitas pessoas ganham com esse grande número de denominações é justamente o seguinte, é deturpar a verdade das Escrituras. Olha, como é que isso acontece? Geralmente como é que isso acontece? Eu faço parte de uma igreja X. Aí eu vou, estudo a palavra e tal, e aí eu interpreto ela de uma forma contrária ao da minha igreja. Aí o que acontece? Ao invés de eu procurar me aprofundar mais, tirar as minhas dúvidas, eu começo a achar que a minha interpretação é superior ao da minha igreja. Com isso, eu saio da minha igreja e começo uma nova igreja, crio uma nova denominação. E por aí vai. É assim que muitas denominações têm surgido pelo mundo afora, enganado milhares de pessoas. Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao fim de mais um estudo bíblico. Que Deus em Cristo os abençoe tremendamente. Continuem a estudar as Escrituras, a Palavra de Deus. E lembre-se sempre, peçam a ajuda do Espírito Santo. Sempre que você for ler, sempre que for meditar, sempre que for estudar a Palavra de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo para que ele lhe abra um entendimento acerca da Palavra do Senhor, certo? Que se esse vídeo aqui ele lhe edificou, que você possa compartilhá-lo aí com outras pessoas, divulgar o nosso canal, o nosso conteúdo, e que vidas
venham ser alcançadas através do poder da palavra de Deus, né? Este canal tem sido uma bênção aqui, não só na minha vida, como eu creio que também na vida de vocês. E é isso, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, aqui nós aprendemos à luz da Bíblia.